Sabe aquela sensação de você deita para dormir e do nada você parece que você está caindo, daquele tranco assim? Está caindo de algum lugar, num precipício? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso na visão da projeção astral. Vamos lá? Bom, pessoal, bem-vindos a mais um EB aqui, estudando bioenergia. Hoje nós vamos falar sobre essa sensação de queda ao deitar para dormir. Eu tenho certeza que você já teve essa sensação, mas nunca parou para pensar o que pode ser isso. Será que era um sonho? Mas ele é tão rápido, né? Normalmente ele acontece assim que a gente deita, mal deitou para relaxar, daí aquela sensação, vem aquele tranco, você acorda com o coração na boca, parece que você estava despencando num precipício, não é verdade? Bom, se você chegou nesse vídeo aqui agora, no nosso canal a gente fala de autoconhecimento, espiritualidade e projeção astral. Meu nome é Igor Ventura. Lembrando que aqui não existe verdade absoluta, a gente apenas conversa, compartilha conhecimento para que juntos a gente possa trilhar esse caminho de descoberta da vida, descoberta da espiritualidade, entender um pouco mais o que nós somos, né? Bom, para você que não tem nenhum conhecimento sobre espiritualidade, está de paraquedas aqui nesse vídeo, a gente precisa entender um ponto antes da gente entrar na nossa temática. Bem, basicamente a gente precisa entender que nós, seres humanos, não somos um corpo físico que tem um espírito, ou uma alma, ou uma consciência. Na verdade, eu gosto mais de utilizar o termo consciência, que a consciência pode ser universal. A alma, você já liga às vezes com religião, alma penada, aquela coisa de espírito, de medo, né? Então, eu gosto de usar o termo consciência. Então, toda vez que a gente utilizar o termo consciência, a gente vai estar falando do nosso espírito, da nossa alma, do nosso perispírito, do nosso corpo astral, enfim, tá bom? Aquilo que realmente nós somos, nosso corpo de energia. Bom, sabendo disso, nós somos então uma consciência, uma alma, tendo uma experiência aqui na matéria. Não é o inverso, nós não temos o corpo e o nosso corpo possui um espírito, uma alma. A nossa alma, a nossa consciência, temporariamente está aqui nesse corpo aqui. Então, temporariamente nessa encarnação, eu estou nesse corpo aqui. O que acontece? Quando a gente deita para dormir, o nosso corpo ele precisa apagar para ele poder se regenerar, se recuperar, se reenergizar, né? Ele precisa descansar. Porém, a nossa consciência, que também não é o nosso cérebro, as pessoas confundem muito consciência com cérebro. O cérebro faz parte aqui do nosso corpo físico. A consciência não. A consciência ela habita no cérebro? Sim. Ela influencia no cérebro? Sim. Porém, ela não é o cérebro em si. Então, quando a gente deita para dormir, que o nosso cérebro e como o nosso corpo como um todo precisa descansar para ele poder se revitalizar, né, para ele se regenerar, para ele se recarregar, a nossa consciência, o nosso corpo astral, a nossa alma, o nosso espírito, ele não tem essa necessidade. Então, é super normal e isso acontece com todo mundo, que quando a gente deita para dormir, o nosso corpo físico está aqui embaixo, né? Esse aqui é o nosso corpo físico, e a nossa alma que está acoplada ao nosso corpo físico, a nossa consciência. Quando a gente deita para dormir, automaticamente há uma descoincidência desse corpo físico e a nossa alma, a nossa consciência, ela tende a sair do corpo. Isso acontece com todo mundo, a grande maioria esmagadora. Isso acontece de forma inconsciente, até por conta das pessoas não terem esse estudo e esse entendimento. E, inclusive, quando o ser humano ele começar a entender essas questões da consciência e saber a potencialidade que a gente tem de aprendizado e de auxílio quando a gente está dormindo e consegue sair do corpo, de ajudar as pessoas e aprender, o nosso mundo ele vai dar uma guinada muito grande consciencialmente. Mas enfim, isso aos pouquinhos vai de cada um e faz parte do processo evolutivo de cada um também. O importante é a gente entender como é o mecanismo. Então, quando a gente deita, nosso corpo físico ele precisa dormir para descansar, e a nossa consciência não, que o nosso corpo ele automaticamente ele vai sair a nossa alma ele vai sair do nosso corpo físico, e não necessariamente que ele vai sair e vai ficar por aí vagando. Pode acontecer? Claro que pode, muitas das vezes sim. Mas também outras pessoas, ele é apenas uma leve descoincidência, ele fica como se estivesse flutuando por cima do corpo físico. Então, através de uma clarividência, é possível você ver uma pessoa que esteja ali dormindo e o corpo energético dela, o corpo astral, a alma, o perispírito, a consciência, ela esteja ali, flutuando por cima do seu corpo.
E o nosso corpo energético, esse corpo que sai, que seria a nossa alma, ele tende a ter a mesma fisionomia do nosso corpo físico, por uma questão de ideoplastia. A ideia plasma a situação. Ou seja, se você, igual eu, nesse formato que eu sou aqui, moreno, careca e tal, barbudo, a tendência é que quando eu saio do meu corpo, eu saio com a mesma roupagem que eu tenho aqui. Então, o nosso pensamento, a nossa ideia cria a imagem, plasma a imagem. Então, há essa descoincidência. E é aí que está a chave da questão de você sentir aquela queda quando você assim que deita para dormir. Bom, entendido isso, vamos diretamente ao ponto da queda, né? O que acontece? Quando a gente deita para dormir, que a gente está naquele estado, normalmente está cansado, você logo se joga na cama e fica largadão lá, a gente está entrando num estágio de hipnagogia. A hipnagogia é aquele estágio entre você deitou para dormir, está consciente, mas está variando ali, está começando a querer pegar no sono, aí fica naquela coisa, aquela variação, nem está dormindo, mas também não está acordado. Fica ali, ó, meio termo, tá meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. É nesse momento que normalmente acontece essa descoincidência do nosso corpo astral, lembra que a consciência da alma, o perispírito, do nosso corpo físico. Por que isso acontece? Isso pode acontecer por diversos motivos, tá? Pode ser por um estado de profundo relaxamento que você está. Se você é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre essas questões de energia, de bioenergia, de movimentação energética, não cuida da sua energia, não faz nenhum trabalho de energia, é muito comum que aconteça de forma involuntária. Isso pode acontecer por quê? Quando você está ali muito cansado e você começa a descansar, que você se joga na cama para apagar, pode acontecer alguma reverberação energética dos seus chakras e que isso faça uma leve descoincidência do seu corpo astral, né, da sua alma ali dentro, enquanto você está consciente ou semi-consciente, está variando ali entre aqui e ali. E o que acontece? Quando há essa variação, é como se tivesse uma soltura da sua alma dentro do seu corpo, como se você estivesse solto dentro do seu próprio corpo. Imagina que isso aqui é o corpo, isso aqui é a sua alma que está lá dentro. Normalmente elas estão encaixadas assim, né? Quando você está acordado e tal. Quando acontece essa soltura, o corpo físico ele dá como se fosse essa soltura, a gente fica meio que solto dentro do corpo físico. Então esse pequeno deslocamento, balançar para cá, para lá, é que dá essa sensação de queda, porque o próprio cérebro ele não consegue identificar aquilo que está acontecendo, porque o cérebro ele trabalha a nível do corpo físico. Essa sensação ela acontece no nosso corpo astral, na nossa consciência. Então há uma diferença de interpretação até do sentido material da coisa. Nosso cérebro ele é denso, ele é físico. Nosso corpo, nossa alma, nosso corpo astral não. Ele é muito mais sutil, energeticamente falando. Então, para o próprio cérebro interpretar isso, ele não consegue encontrar uma resposta, então ele dá essa sensação de queda. Para ele está caindo, ele está faltando alguma coisa, ele perdeu a base, perdeu o chão, então dá essa sensação de queda. Isso é muito comum também para quem está estudando sobre projeção astral, que é a saída do corpo de forma consciente. Inclusive, esse sintoma de queda ele é considerado um sintoma pré-projetivo, porque a partir do momento que você começa a trabalhar as suas energias através de técnicas de movimentação de energia, de exteriorização de energia, você consegue simular essa soltura do seu corpo físico e do seu corpo astral. Essa sensação, essa situação que aconteceu de forma involuntária na pessoa que não tem conhecimento nenhum, a pessoa que estuda, que utiliza técnicas diárias, ela pode simular essa sensação, ou seja, induzir o corpo a fazer isso. Você força ele a fazer isso, você através da sua vontade você faz esse descolamento. É aí que acontece a projeção astral consciente, que você sai do seu corpo de forma consciente, você levanta e muitas das vezes você fica do lado do seu corpo ali. Você está em pé, fora do corpo, você olha para a cama, seu corpo está deitado ali. Então, essa sensação de queda, ela é sim considerada um sintoma pré-projetivo. Mas normalmente ela acontece em pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre a energia, não cuida de energia, nunca nem ouviu falar, e por uma questão até anímica mesmo da pessoa, sem ela saber
acontece essa descoincidência por alguma questão energética que acontece no corpo da pessoa. Então a gente identificar, aconteceu por causa disso, não tem como saber. Às vezes pode ser até uma coisa patrocinada pelos próprios espíritos amigos da pessoa, que querem mostrar para ela alguma coisa, que quer trabalhar nela essa parte espiritual, para ela voltar para a prestar atenção nas partes espirituais. Enfim, a gente não tem como saber. Mas o fato é, essa sensação de queda que a gente sente é simplesmente essa descoincidência do nosso corpo astral, do nosso corpo físico, enquanto você está ali naquele estado de vigília, meio sonolento, que é a hipnagogia. É o meio termo ali entre estar acordado e estar dormindo. Então, nesse meio termo ali pode acontecer aquele relaxamento profundo. Por algum motivo, seu corpo astral ele começa a se deslocar dentro do seu corpo físico e dá essa sensação de queda, e que rapidamente a gente volta, acorda todo assustado, né? Mas é super normal, é um sintoma pré-projetivo. E se você já teve isso, eu recomendo você estudar sobre projeção astral, experiências extracorpóreas. Se você gosta desse tipo de assunto, é bem bacana. A gente tem muito a aprender com projeção astral. Inclusive, a gente pode servir de auxílio para fazer assistências fora do corpo, para estudar, trazer conhecimento também quando a gente está fora do corpo. Enfim, vamos dizer que é uma tecnologia, que não é tecnologia, mas que aos pouquinhos as pessoas estão começando a perceber cada vez mais isso, estudando cada vez sobre isso, e que isso faz parte, sim, da nossa evolução consciencial, tá certo? Então, deixa aqui nos comentários se você já teve alguma sensação dessa, se você teve medo, como é que acontece. Acontece regularmente com você? Outra coisa, se isso acontece regularmente com você, seria até bom você começar a se dedicar, pelo menos, ao estudo de energia, a aprender técnicas energéticas, porque isso sim, você pode ter até uma facilidade para ter experiências extracorpóreas a partir do momento que você começa a praticar diariamente, a estudar, porque se isso acontece com regularidade na sua vida, porque tem uma predisposição aí a você ter experiências fora do corpo de forma lúcida muito bacana, tá certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês já passaram por isso ou não, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tchau, tchau.